Olá, seja muito bem-vindo a mais um momento aqui do nosso canal A Luz da Bíblia, onde a gente fala da Palavra de Deus, fala sobre o que Deus tem preparado para nós. Talvez você está vendo esse vídeo, começando mais um dia, mais um momento da semana, indo trabalhar, se movimentando, tomando uma decisão, ou chegou até as suas mãos essa mensagem. Não negligencie, deixe um comentário, deixe o seu pedido, deixe algo que você gostaria que estivéssemos intercedendo por você. Eu garanto que Deus vai abençoar a sua vida. É uma mensagem que veio de Deus para o seu coração, tá bom? Hoje Deus quer falar ao nosso coração sobre quantas vezes nós temos negligenciado as coisas de Deus. A mensagem mais ou menos é a seguinte: Jesus quer hoje nos ensinar a tomar a nossa cruz. Muitos hoje em dia têm uma visão de cruz como sendo um problema, uma dificuldade. Até tem uma ênfase, um ditado popular que diz que quando tem uma coisa errada, uma coisa difícil, uma coisa insuportável de levar, a gente diz: essa é a cruz que eu carrego. Mas será que essa ênfase nesse ditado popular tem um sentido bíblico? Será que a palavra de Deus fala realmente no sentido da cruz como um peso, ou nos mostra uma visão diferente, a qual muitas vezes nós não vemos? Que geralmente, quando nós estamos em meio a um problema, a uma dificuldade, ou vivendo uma situação de conflito, a gente não consegue pensar direito e muitas vezes não tomamos as melhores decisões, ou principalmente nessas horas temos os piores conselhos, as piores orientações, e com isso aquilo que às vezes não era nada se torna um grande problema, porque a gente não pôde compreender a situação. A desinformação muitas vezes prejudica. E o que Deus está nos dizendo hoje sobre essa informação? O que significa realmente uma vida de alguém que toma a sua cruz? O que significa tudo o que você tem passado, o que você tem vivido, o que trouxe você até esse momento? Talvez aonde você está indo, o que você vai fazer, talvez onde você vai se encontrar hoje. Será que Deus tem algo para dizer para você que vai mudar o seu dia? Vamos ver então. A palavra de Deus nos diz assim, em Mateus capítulo 16, versículo 24 a 26, assim, Certa vez Jesus disse: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Sabe, esse contexto aqui que Jesus estava apresentando, Jesus estava falando aos discípulos sobre os sinais do tempo da sua chegada, quando ele iria se entregar, iria morrer, iria acontecer vários fatos. E os discípulos talvez estavam meio confusos, porque Jesus um pouco antes tinha predito a respeito da sua morte. Então agora Jesus diz aos discípulos: tem coisas maiores que estas. E agora Jesus vem dizendo para eles: vocês sabem que estar comigo é só um passo, mas existem grandes coisas que vocês, somente e vocês, vão poder fazer. O sentido de tomar a sua cruz e me seguir é ter uma vida mudada por Deus, uma vida orientada por Deus, uma vida dirigida por Deus, uma vida que busca interesses diferentes. É uma vida que outrora era uma e outrora era outra. Traduzindo, é uma fase diferente da mesma vida. Não tecnicamente o tomar a sua cruz significava um problema, mas muitas vezes significava uma responsabilidade grande, mas com um grande bônus, que seria servir a Deus com as bênçãos de Deus e com um futuro garantido com Deus. Porque aqui a palavra é bem clara: aquele que tomar a sua cruz e quiser seguir, esse vai achar salvação. Mas aquele que não tomar a sua cruz, se preocupar somente consigo, com as suas vaidades, com os seus pensamentos, com os seus gostos, sem entender que às vezes em situações precisa haver mudança, esse pode perder muita coisa. Você pode pensar que mais ou menos Jesus estava dizendo que a gente tem que se portar de formas iguais, ou melhor, diferentes para situações. Quando você é solteiro, viva uma vida solteiro. Quando você
É um namorado? Viva como namorado. Quando você é noivo, viva como noivo. Mas quando você é casado, seja casado. Você já pode pensar nesse sentido? Muitas vezes a gente quer ter uma vida com Jesus, uma vida com Deus, mas não uma vida de compromisso com Deus, não uma vida de entrega, não uma vida de envolvimento. Às vezes a gente busca e pede Deus no nosso dia, mas não colocamos Deus no dia. A gente pede a bênção de Deus na nossa vida, mas não buscamos o dono da bênção. Quantas vezes a gente quer que coisas boas aconteçam em nossa vida, mas em contrapartida não oferecemos nada de bom ao outro? Quantas vezes nós julgamos o outro um problema? A cruz que eu carrego é essa situação, esse relacionamento, esse emprego, essa vida, e muitas vezes nós esquecemos que a gente também pode estar sendo um fardo na vida dos outros. O que Jesus estava alertando os discípulos: se alguém quer vir a Jesus, negue-se a si mesmo. Quer dizer o que? Negar as suas vaidades, negar os seus maus costumes, lutar contra o seu eu, contra a sua vaidade, contra o seu egoísmo, contra a maldade que está dentro de nós. A gente vive num mundo de maquiagem, de filtros e de outros efeitos para mascarar sempre alguma coisa. Quando você coloca um filtro, você está disfarçando algo que você tem para não mostrar, porque você julga que aquilo não vai ser valorizado. Então geralmente a gente esconde, mas o que o Evangelho mostra? Que a verdadeira mensagem de Cristo não é aquela que esconde ou joga os defeitos ou os problemas para baixo do tapete, mas é aquele que limpa, elimina e tira para fora. Quando Apocalipse 3:20, o Senhor nos convida dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir sua voz, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo. Deus está dando uma mensagem muito clara, que nós permitimos que ele entre na nossa vida, ele faz a limpeza e a faxina necessária, tira tudo, move as coisas de lugar para lugar e torna o nosso coração habitável para o Senhor. O tomar a cruz e servir a Cristo é tomar a responsabilidade, é tomar as rédeas da situação, não é ser refém das circunstâncias. Tem muita gente se fazendo de coitadinho de Deus, de vítima de todas as coisas. Eu não consigo emprego, o meu casamento, meus filhos, as pessoas ficam me julgando, eu estou sozinho e solitário. Mas muitas vezes se coloca nessa situação: eu não consigo emprego, mas se você não sai para trabalhar ou buscar isso, como você vai alcançar? Se você diz: eu sou uma pessoa insuportável, você tenta mudar as coisas que fazem com que a situação ou a sua volta ou nos seus relacionamentos não sejam agradáveis. Muitas vezes o problema começa em mim, mas geralmente a minha visão é meio distorcida, que é mais fácil olhar o espinho no outro do que o espinho na minha carne. Deus está dizendo para literalmente nós fazermos uma autoavaliação de nós mesmos. Existem coisas em mim que eu tenho, mas que não agrada a Deus, eu vou precisar mudar. Assim como existe coisas em mim num relacionamento que eu preciso mudar, assim como existe coisas em mim que no meu trabalho eu preciso melhorar, assim como existe coisas em mim como pessoa que eu preciso melhorar. Deus quer mostrar que todos nós temos a melhor versão de nós mesmos, mas para alcançar precisamos abandonar algo. Tem muita pessoa querendo ir para qualquer lugar levando tudo, mas nem tudo cabe dentro de uma mala. O que Deus está dizendo para você: tenha prioridades, busque a Deus, busque as coisas que realmente importem. Não se importe em deixar coisas para trás. Algumas coisas vão precisar ficar, mas o que você colocar na mala, o que você escolher carregar, será a prioridade. Então não deixe qualquer coisas que não fazem sentido para trás, mas leve o seu caráter, leve o seu coração, leve o seu desejo, leve a sua fé, leve a sua vontade de servir a Deus e peça: Senhor, eu não sei o que vai ser do meu dia, eu não sei o que vai ser desse momento, eu não sei que decisão eu vou tomar, não sei onde o Senhor vai me colocar, mas que o Senhor me coloque lá e pela tua glória e pelo teu poder eu floresça. Eu queria terminar essa mensagem dizendo para você, meu amigo e minha amiga, uma simples história que condiz e completa com tudo isso que eu estou dizendo para você. Certa vez havia 2 homens que estavam indo numa jornada. E eles tinham que passar por um longo caminho, e cada um deles foi colocado sobre suas costas uma cruz. Sim, uma cruz de madeira, assim como foi colocada em Jesus. E começando esse trajeto, começando essa peregrinação, esse caminho, ambos iam conversando, e ao passar dos passos, eles iam notando que a dificuldade de caminhar com um peso a mais nas suas costas era evidente. Porque uma cruz de madeira pesava, e pesava muito, e era desconfortável. Quem de nós gosta de caminhar ou de levar um peso insuportável? Ninguém, não é verdade? Então o que acabou acontecendo? Ao decorrer dos passos, um deles teve a brilhante ideia e falou para o outro: quer saber?
Essa cruz é grande demais, pesada demais. Mas se eu começar a tirar uns pedaços dela, assim, quando eu começar a me sentir desconfortável ao longo do caminho, eu acho que vai melhorar para mim. O outro ficou meio assim temeroso, olhou, pensou, eu vou continuar. Tá ruim, mas pra mim eu acho que não serve. O outro disse, não, eu vou fazer o teste então. Eu vou fazer pra mim, eu vou fazer isso. Você escolhe o que fazer. Então, enquanto um foi levando a cruz pesada, o outro ao longo do caminho foi tirando lascas, pedaços, foi moldando, foi trabalhando naquela cruz. E aquela cruz cada vez mais, cada vez que eles iam passando, caminhando, seguindo o seu trajeto, ela ia mudando a forma, o tamanho, a dimensão e por consequência o peso. Aí quando eles chegam num ponto alto, quase perto do seu destino, eles se veem pelo caminho traçado diante de um penhasco. E quando eles chegam nesse penhasco, um olha para o outro e diz: cadê a ponte? Como vamos passar? O que vamos fazer agora? Eles olham para si, pensam, e até aquele exato momento ninguém deles tinha entendido o sentido de levar a cruz. Mas quando eles olham para a cruz, olham que não havia pontes, nem corda, nem nada, e eles pensam: essa cruz nunca foi um fardo, ela sempre foi uma ponte. Então o que não cortou a cruz, colocou ela, e na medida exata ela se transformou de fardo em alívio, e ele pôde ultrapassar. Mas aquele que cortou a cruz, quando foi ver, ela não tinha a proporção, as medidas e nem a forma adequada, e de fardo que não era, de alívio que era para ser, se tornou um problema e literalmente fez com que ele ficasse no caminho. O outro que passou usando a cruz que havia carregado, suportado, aguentado o fardo, conseguiu atravessar e seguiu o seu caminho. Só que não seguiu mais com o pensamento de fardo, mas saiu aliviado, porque pôde sair de uma situação e seguir adiante. Tem momentos na minha e na sua vida que nós vamos nos deparar exatamente como essa história. Muitos vão ver que as dificuldades, os problemas, as coisas que acontecem na nossa vida, Senhor, é um fardo que eu tenho que carregar, por que eu? E tem outras pessoas que vão conseguir tirar de problemas e dificuldades, de situações impossíveis, uma forma de ser honrados e de honrar a Deus. E a diferença muitas vezes não é o problema como tá, mas é a visão que a gente tem. Não diga a Deus que você tem um grande problema, mas diga ao problema que você tem um grande Deus. Muitas vezes o que você acha que é um fardo na sua vida, Deus está trazendo justamente para você, porque lá na frente, o que você acha que é um peso vai ser um alívio, e o que você acha que é um castigo será uma bênção. Porque somente Deus prevê o futuro, mas a gente humanamente, incessantemente quer lutar contra isso. A gente não está disposto a sofrer 1 milímetro, a aguentar um peso, a aguentar um momento de dor, porque a gente quer alívio instantâneo. E às vezes Deus diz que antes de a gente ganhar o alívio e o descanso, vamos precisar nos cansar. A vida não é fácil. Os passos que aquele homem deu são como os passos da vida. O que ele carregou talvez seja o que você e eu temos carregado, mas Deus nos promete um final feliz. Aquela cruz foi um alívio porque foi uma ponte que levou o homem a outro lugar. A cruz ou a vida, os problemas que nós carregamos servem de sinais e desenvolvimento que vão levar eu e você a um outro lado, a um outro nível, a um novo local, a vida eterna. E quando você olhar para trás, você vai dar glória a Deus, porque a dificuldade forjou quem você é. O homem e a mulher que você sempre imaginou que você foi naquele momento que você se tornou. Foi essa adversidade que separou você de quem você era do que você foi, e a cruz se tornou o ponto da virada. A cruz nunca foi motivo de vergonha, a cruz nunca foi um fardo desnecessário, a cruz não é um sentido pejorativo, mas como Jesus levou a cruz, o homem levou a cruz, eu e você temos que levar a nossa cruz sim. A cruz é um sinal de aprendizado, e a cruz provoca mudanças reais. Jesus morrendo na cruz redimiu a humanidade. Eu e você, quando entendemos o peso da nossa cruz, o que Jesus pede para que nós façamos, isso pode mudar a minha história, da minha família, a minha realidade e a minha salvação. Que Deus te abençoe. Gostaria de, nesse momento, orar por você. Senhor Deus, Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, porque a tua palavra produz luz, conselho,
segurança e amparo. Muito obrigado, Senhor, porque nas páginas da Bíblia está repleto de histórias de homens e mulheres que deixaram tudo de lado, abandonaram a si mesmo e tomaram a cruz e te seguiram, sem arrependimentos. Muito obrigado, porque assim como o Mestre nos ensina, nós precisamos ter e tomar posição sim. Ensine hoje, Senhor, não importa a hora, o momento, quando estivermos assistindo a esse vídeo, que em certos momentos da vida a cruz será pesada, mas o Senhor nos promete alívio, e que no mundo ao qual vivemos não é fácil andar, suportar as dificuldades, os problemas que muitas vezes têm nos consumido, nos afligido, mas Deus nos promete dias melhores. Ensine hoje, Senhor, esse homem e essa mulher a viver pela graça, pela fé e ver dias melhores. Nos ensine hoje, Senhor, o que o Senhor tem para nós, que nem o diabo é capaz de tirar, e nos ajude, Senhor, a vivermos o teu chamado e o teu propósito para nossas vidas. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que essa mensagem fale fundo ao seu coração, e até o próximo vídeo aqui do canal. Fique com a paz de Cristo. Amém.